Poética Podcast. Bem-vindos! Hoje a gente vai se debruçar sobre uma única fonte, um poema curto chamado Além Mar, de Marcelo Moreira. Oi, pessoal! É um texto que, sabe, à primeira vista pode parecer simples, mas na verdade ele funciona como um mapa. Totalmente. É quase um manual de navegação para a alma, né? Isso, um mapa de uma jornada interior que vai, assim, do caos pessoal a uma espécie de paz cósmica. O que me fascina nele é como cada imagem, cada palavrinha parece ser uma coordenada muito precisa nesse mapa. Ele não desperdiça nada. Exatamente. E a nossa missão aqui é justamente decifrar essas coordenadas. Vamos seguir essa rota que o poema traça, saindo do que ele chama de ego e medo, até chegar nesse estado de conexão, onde o oceano é a grande metáfora. Preparada para esse mergulho? Com certeza. E já adianto, viu? As águas parecem bem turbulentas no começo. O poema nos joga direto no meio do conflito. Joga mesmo. O verso de abertura já define o tom. Manifestações do ego são espumas primitivas. Eu li isso e a palavra espuma ficou martelando na minha cabeça. Fica, né? Não é uma muralha, não é uma corrente, é espuma. Sim, e pensar na natureza da espuma já nos dá uma pista. A espuma, ela não existe por si só. Ela é um subproduto de algo muito maior, muito mais profundo. O oceano agitado. Exato. O oceano agitado. Ela é a manifestação visível, ali na superfície, de uma turbulência que está acontecendo embaixo. Então, desde o início, o poema sugere que o ego não é a causa. Ele é o sintoma. Nossa, essa leitura já aprofunda tudo. O ego como barulho na superfície e, logo depois, o poema nos puxa para baixo dessa superfície, para o abismo do eu, que é alimentado por afluentes do medo. E a descrição é brutal. É brutal. Ele descreve essa paisagem interna com uma honestidade, vias impuras de uma mente doentia, lados obscuros com rotas do desejo. É quase desconfortável de tão preciso, sabe? Quem nunca se pegou seguindo um desses caminhos mentais que a gente sabe que não vai dar em lugar bom? É um reconhecimento que exige coragem, e aqui o poema faz uma distinção que é crucial entre ego e eu. Certo. Se o ego é o espuma na superfície, o eu é o próprio abismo, a profundidade inteira. O problema nesse estágio inicial é que essa profundidade está sendo contaminada por esses afluentes de medo e desejo. Então, para deixar bem claro para quem está nos ouvindo, a diferença de escala seria essa. O ego é, sei lá, o capitão barulhento no convés do navio gritando ordens, achando que está no controle de tudo. Boa analogia. Enquanto o eu é o próprio navio e talvez até o oceano por onde ele navega. Ele tem uma importância, ele dá uma direção, mas ele é minúsculo. Ele é vulnerável diante da vastidão do navio, que é o eu profundo, e do oceano, que é o contexto maior da existência. Faz todo sentido. E o poema ainda adiciona mais uma camada nisso quando ele menciona arquétipos psíquicos às margens do esplendor. Certo, essa parte me pegou. Arquétipos psíquicos. O que exatamente isso significa nesse contexto? Então, ele está dizendo que essa nossa luta interna não é só nossa, não é um problema biográfico, pessoal. Quando ele fala em arquétipos, a gente pode pensar, nas figuras do herói, da sombra, do sábio. As ideias do Jung. Isso, os padrões universais de comportamento e imagem que o psicólogo Carl Jung identificou e que vivem no que ele chamou de inconsciente coletivo. O poema sugere que, no nosso abismo do eu, a gente está encenando um drama que é humano, universal. E a localização disso, as margens do esplendor. A localização é a chave. A luz, a beleza, a solução. Não está longe. Está literalmente ao lado da nossa confusão. Ok, então o cenário inicial é este. Uma superfície agitada de espuma, o ego. Uma profundidade vasta, o eu, contaminada pelo medo. E uma luta que não é só nossa, mas universal. É um quadro bem sombrio. Muito. Mas aí, no meio disso tudo, o tom do poema muda completamente. Ele para de descrever o problema e aponta para uma solução. Exato. E a virada acontece num verso de uma simplicidade que é genial. Mas onde há sombras, há feixes de luz. Não é vamos destruir as sombras, né? De jeito nenhum. É vamos reconhecer que a luz coexiste com elas. É um princípio fundamental de equilíbrio.
A aceitação da sombra é a condição para que a luz possa ser percebida. E essa luz tem um trabalho a fazer. Ela não está ali só de enfeite. O poema diz que ela transmite valores, formas, vibrações ao sol interior. Eu adoro essa imagem. É linda. A ideia de que a gente tem um sol interior que talvez esteja apagado ou adormecido, esperando por um estímulo externo, um insight, para poder acender. É um catalisador. A luz não cria algo que não existe, ela desperta um potencial que já está lá. Se antes a nossa paisagem interna era um abismo escuro, agora ela começa a ter um centro gravitacional luminoso. O sol interior. Esse sol interior é a nossa essência, é o nosso núcleo de consciência. E à medida que ele é alimentado por essa luz, por essa percepção, ele começa a reorganizar toda a paisagem interna. O medo não é expulso à força, ele simplesmente perde espaço quando o sol começa a brilhar. E é nesse ponto que a escala da nossa jornada poética explode. A gente sai do eu individual e mergulha de cabeça no que o poema chama de consciência universal. Nossa, e como explode, né? Ele descreve como um corpo aberto contínuo de mar. A sensação é de que todas as fronteiras se dissolvem. É uma mudança de paradigma fundamental. Se o sol interior é o centro do indivíduo, a consciência universal é o todo do qual esse indivíduo é uma parte inseparável. Certo. A metáfora do mar é a mais poderosa para isso. Um corpo único, onde cada gota participa do oceano e o oceano está em cada gota. A consciência nessa visão deixa de ser algo que a gente tem dentro da cabeça. E passa a ser algo em que a gente está imerso. Isso é uma mudança de posse para participação. E nesse grande mar da consciência, uma força se torna protagonista: o amor. O poema diz: o amor resplandece sereno sem naufragar, o oposto da espuma. Completamente o oposto. Se a gente lembrar do começo, o ego era uma espuma instável, caótica. Agora o amor aparece como sereno, estável, uma força que não só sobrevive, mas brilha nesse oceano. Ele é a bússola e a quilha do barco, tudo ao mesmo tempo. Em um oceano vasto, a instabilidade leva ao naufrágio. O poema posiciona o amor não como um sentimento romântico, mas como um princípio de estabilidade e orientação. Entendi. Enquanto o medo e o ego criam a turbulência, a espuma, o amor sereno permite navegar. E essa navegação, como a gente vai ver, é um processo de cura ativa. É verdade. Até aqui, a sensação era de diagnóstico, de observar essa paisagem interna. Mas, de repente, a linguagem do poema muda. Vira quase um verbo de ação atrás do outro. Sim. Navega confiante, desperta, afunda, apagar, recriar. É como se o poema nos entregasse o leme e dissesse: agora é com você. Exato. É um chamado à ação. Sim. A transformação não é um evento passivo. Não é algo que acontece com a gente enquanto esperamos. Exige ação, deliberada e, o que é crucial, confiança. O verso navega confiante é um comando. É preciso acreditar que este oceano de consciência não vai nos afogar, mas sim nos sustentar. É um convite para uma limpeza psíquica. Consciente e voluntária. E o poema detalha o que essa navegação faz. Ela faz florescer os pensamentos positivos e, ao mesmo tempo, desfaz por inteiro os sentimentos negativos. E continua, até chegar na ação talvez mais radical de todas. Sim. Afunda para sempre a ilusão da dor. E aqui eu preciso te perguntar, essa ideia de ilusão da dor, não só um pouco simplista, para alguém que está passando por um sofrimento real, físico ou emocional, ouvir que sua dor é uma ilusão pode parecer até ofensivo. Como o poema resolve isso? Olha, essa é uma pergunta excelente e é o coração do poema, eu acho. Ele não está negando a experiência do sofrimento. A dor que a gente sente é real, no efeito que ela tem sobre nós. A chave está na palavra ilusão no sentido filosófico. Ah, entendi. Isso ecoa muito o pensamento budista, por exemplo, que não nega o sofrimento, mas o desassocia da nossa identidade central. A dor é um evento, não é a essência de quem somos. Ela é como uma nuvem escura que passa no céu. A nuvem é real, mas ela não é o céu. E o céu é a nossa consciência. Vasta e imutável. Então, afundar a ilusão da dor não é fingir que ela não existe,
mas sim parar de se identificar com ela. É entender que eu sinto dor é diferente de eu sou a minha dor. Exatamente. É entender que a dor é um fenômeno passageiro na vastidão da sua consciência. E o poema reforça isso logo em seguida quando diz que essa limpeza acontece ao apagar neuras sombras de ondas cintilantes. Cura vem de dentro. Vem da própria natureza da consciência, das ondas cintilantes no mar, que quando ativadas têm o poder de dissolver essas fixações, essas neuras sombras que antes nos definiam. A própria água limpa a si mesma. Isso nos leva, então, ao grande finale da jornada. Depois de toda essa limpeza, dessa navegação consciente, o poema conclui com o resultado. Ao recriar o caminho do eu no infinito oceano do ser, de um horizonte sem fim. É isso. O eu do começo, aquele abismo de medo, ele não foi destruído, ele foi recriado. É uma espiral ascendente. A gente volta ao eu, mas ele não é mais o mesmo. Aquele eu que era um abismo isolado, alimentado por medo, agora tem seu caminho redesenhado. Ele não está mais em oposição ao mundo, ele está integrado, navegando no infinito oceano do ser. E a jornada não termina num porto. Não. E esse é o ponto mais bonito para mim. Ela termina com a aceitação de que o próprio oceano é o nosso lar. E essa imagem final de um horizonte sem fim. Isso é muito forte. Se o horizonte é sem fim, significa que não há um ponto de chegada. A navegação nunca acaba. E essa talvez seja a maior lição. A recriação do eu não é um evento único, é um estado contínuo de expansão. O objetivo não é chegar a um destino, mas sim aprender a habitar o processo, a navegar com serenidade e confiança. A paz está no ato de velejar. Exatamente. A paz não está no fim da viagem, mas na habilidade de velejar. A transformação é a própria jornada, não um prêmio no final dela. Então, para amarrar tudo, o poema Além Mar nos deu um mapa completo. Ele nos pegou pela mão na superfície caótica da espuma do ego, nos fez atravessar as vias escuras do medo, Para então nos mostrar um feixe de luz capaz de acender nosso próprio sol interior, nos dando a clareza para finalmente mergulhar sem medo no oceano da consciência universal. E nesse oceano, usando o amor como bússola, aprendemos a navegar, a limpar nossas próprias dores e a recriar quem somos, não como uma ilha isolada, mas como parte de um todo infinito. O que me deixa com uma última reflexão, sabe? O poema fala em recriar o caminho do eu em um oceano de horizonte sem fim. Sim. Se o caminho agora se desdobra infinitamente, talvez o verdadeiro propósito da vida não seja encontrar um destino, um ponto final de felicidade ou iluminação. Talvez a verdadeira paz não esteja em finalmente chegar a uma costa tranquila, mas em aprender a se sentir em casa, nas próprias ondas, no movimento constante e às vezes imprevisível da existência.